E hoje eu inicio o programa com a Marluí Nogueira, que está aqui ao meu lado, que faz tempo que não vem aqui gravar, não é? Boa tarde, Marluí. Boa tarde, minha querida, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Obrigada. A Marluí é psicóloga, palestrante, coach. O que mais, Marluí? Ai, eu adoro estudar, Tudo, eu falo que eu sou apaixonada pelo saber. Olha só que maravilha. Mas hoje a gente vai aproveitar bastante desses seus conhecimentos para a gente falar um pouquinho sobre ansiedade e depressão, que é uma coisa que as pessoas estão tendo e na pandemia, sim, então isso acentuou muito, sim, né? Com certeza. Fala a diferença de ansiedade para depressão pra gente. Então, a ansiedade é algo que tem a ver com a nossa essência, aquela coisa do ficar preocupado, esperar que aquilo aconteça, inclusive tem a ver com questões genéticas nossas, que vem com a preocupação mesmo até de sobrevivência, né? Então a pessoa fica ansiosa. E isso não é totalmente ruim, né? As pessoas... Todo mundo é um pouco ansioso. Isso, todo mundo tem um pouco essa ansiedade, que até é própria para a nossa defesa. Certo. Inclusive, vamos supor, você fica ansiosa na hora de dar uma palestra, você fica ansiosa na hora de desenvolver um trabalho. E que bom que você tem essa ansiedade. Isso é normal. Sim, e ela que vai te dar essa expertise para fazer bem feito, que você vai se preparar para isso, né? Então, a ansiedade, aí tem que ver o grau também da ansiedade. A depressão já tem a ver com algo mais crônico, mais enraizado, algo que você viveu, e daí também tem N causas, que eu acho que a gente vai estar falando posteriormente, mas ela é algo que machuca mais, no sentido de questões mais patológicas. É claro que a ansiedade também, dependendo do nível, ela também leva para uma certa patologia, mas a diferença em si das duas. A ansiedade tem a ver, até que tem aquela frase que todo mundo comenta, né? A ansiedade tem a ver com questões futuras, eu fico preocupada com algo, sim, sim. Isso daqui, como vai ser, o que vai acontecer? Estou ansiosa para que isso aconteça. Para que isso aconteça. Okay. E a depressão geralmente tem algo que tem mais a ver com o meu passado. Aconteceu algo comigo, me machucou, é claro, também tem outras causas, mas eu vou carregando aquilo que já está ali na minha essência. Na maioria das vezes, a depressão tem essa característica de que algo machucou a pessoa? Sim, aí tem várias causas. Tem várias, mas eu digo assim, na maioria das vezes, essa seria... Não dá para falar a maioria das vezes, tá, mas existem sim causas de depressão, que a pessoa vive alguma coisa, que daí entra também, né, a diferença de tristeza e uma ansiedade, certo, e uma depressão. De repente você vive uma coisa, você fica só naquela tristeza e vive aquele luto e aquilo passa. Agora, tem pessoas que se enterram, né, naquilo, sim, e pode desenvolver pessoas um quadro... que têm muita ansiedade, que daqui a pouco a gente vai falar sobre o grau da ansiedade, né? A ansiedade, pessoas que são muito ansiosas, têm crise de ansiedade, ela não pode vir a ter uma depressão, porque são coisas diferentes. Não, mas pode ter. A depressão pode desencadear uma ansiedade e a ansiedade pode desencadear uma depressão. Ah, olha só. Sim, um pode desencadear o outro. Por isso que a gente tem que se trabalhar, né? Eu sempre digo assim, você viu uma fumacinha, vai ver que tem fogo em algum lugar, né? Uhum. As pessoas, o organismo nosso é tão perfeito, ele vai dando sinais pra gente. E aí eu não observo aquele sinal, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou lá e ignoro. Aí você tem uma enxaqueca pior, eu ignoro. Aí desenvolve uma gastrite, uma úlcera, quer dizer, tudo tem a ver com questões não trabalhadas e não elaboradas. Então é legal parar, pare agora, olhe para tua vida. Coloque ali todos os seus papéis, o que tá legal? Potencializa, o que não tá bom, o que eu posso fazer para melhorar, porque eu tenho que corrigir a base. Não né? vai deixando para depois, porque a coisa vai piorando vai e aumentando, mais ansioso, né? Aí a ansiedade, você não consegue desenvolver bem seu trabalho, e aí vai desenvolvendo algo mais patológico, chega a uma depressão. Até onde é normal um grau de ansiedade? Quando ela passa a ser um problema, essa ansiedade? Quando ela impede que você desenvolva os seus projetos de forma natural, quando impede que você vá para a vida, por exemplo, um jovem que tem aquela ansiedade relacionada com o social, ele vai se fechando tanto que impede de ter um desenvolvimento natural. Porque o que é natural de um jovem? É que ele esteja vivendo a vida dele, esteja curtindo, se relacionando com as pessoas. Aí, de repente, essa ansiedade é tão grande que ele cria uma fobia social e isso provoca um isolamento. De repente, num trabalho, a pessoa está tão ansiosa, ela não consegue se organizar. Aí tem 1000 projetos na mesa, 1000 projetos para desenvolver e não consegue, porque ela se perde dentro desta correria ou desse tumulto interno, né, que acaba... E aí é hora de ver... Bom, aqui já não está dentro da normalidade de uma ansiedade natural e normal, né? E que bom se a pessoa começa antes, né? Então, antes de desenvolver essa ansiedade patológica, já começar a meditar, já começar a respirar, ter tempo para si, para organizar, né, as suas E procurar demandas. uma ajuda, se for o caso, né? Claro, isso é muito importante, né? Os sinais da depressão, Marluí? A depressão, então, ela tem a ver com aquela tristeza, né? Às vezes a pessoa acha que é meio triste, né? Ah, não, estou me sentindo triste. Mas essa tristeza não passa. Essa tristeza também me impede de alcançar meus objetivos. Essa tristeza atrapalha o meu sono.
que daí no caso já não é mais tristeza, Sim, né? Já estou falando da depressão, porque às vezes o pessoal confunde, estou triste ou estou depressiva, né? Mas quer dizer, a pessoa, o sono dela fica com dificuldade ou para dormir, ou de repente a pessoa só quer ficar ali deitada, a pessoa perde a motivação, perde o sentido às vezes da vida, né? Sim. Então essas demandas, essas questões, elas vão dificultando muito, porque também a pessoa é impedida de ir para a vida. A vida não tem mais aquele sentido, né? E como diz, né, o Viktor Frankl, se eu tenho por que viver, eu suporto qualquer como. E de repente a pessoa está tão depressiva que ela perde um pouco esse por que viver, né? Ela perde um sentido. E isso tudo é tão sério, tem muito que ser investigado, porque tem pessoas que têm crises de ansiedade que se tornam crises de pânico e provoca dor. Sim. Que a pessoa acaba indo no médico, procura e não tem nada, Sim. né? Não tem nada físico na pessoa. Sim. E o pânico é uma questão muito séria, né? Assim, e a gente precisa trabalhar o quanto antes, porque fica algo... Eu já tive pânico e eu tinha a sensação que a minha casa ia me engolir, sabe? Parecia que se tornava um buraco. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu lembro uma vez, e eu sou meio... Né, ou seja, qualquer pessoa pode Claro, ter. claro. E eu lembro, meus horários, né, de atendimentos, de psicologia e coach era assim, saía um cliente, entrava outro, saía um cliente, entrava outro. Um dia, de repente, um cliente de coach ainda não foi, coach é 1h30 que eu reservo na agenda. Aquilo me deu um desespero. Eu falei, gente, como assim? Eu vou ficar aqui 1h30 sozinho? E eu nunca tinha tido aquilo. Como assim? Vou ficar aqui sozinho 1h30? Meu Deus, o que eu vou fazer? Para quem que eu vou ligar? Me deu um desespero. Assim, eu fiquei paralisada. Aí eu lembrei, tem um ortomolecular meu, que eu sou apaixonada em Maringá, pela competência dele. Aí eu liguei para ele, doutor do céu, eu tô aqui passando mal, tá? O que tá acontecendo? Doutor, eu tô com pânico, parece que vai me engolir, parece que eu não sei o que fazer. Aí ele falou, calma, respira, olha, vai em tal lugar. Indicou que eu fosse numa farmácia natural, tomasse ali, né, uns florais. Tanto é que o floral, se for uma causa assim de ansiedade, alguma coisa, ele ajuda muito ele também, ajuda, né? Se for ansiedade, aquela mais leve. Então, ele é terrível, porque a hora que acomete a gente, fica ruim. E falando em pânico, eu fiz um curso com francês, muito legal. Eu achei linda essa frase. Diz que a natureza não é suicida. Ela está constantemente atuando a nosso favor. Então, de repente, você vive uma situação, né? Você está ali, aquela situação de ansiedade, mas foi tão grande, teu cérebro entendeu que ela era tão grande, que podia comprometer a sua existência, porque a gente carrega desde os nossos ancestrais essa questão da sobrevivência. Então, ele detectou, opa, isso aí eu tenho que lutar, né, a favor da sobrevivência dela. O que faz? Você cria uma aversão àquilo. Aí, todas as vezes que você vive uma situação semelhante, então o teu cérebro, opa, isso aí é perigo, isso aí é perigo. É uma forma de te tirar daquela situação e te proteger, né? Olha só. Então é muito bonito. E a hora que você detecta isso, e se você conseguir detectar qual foi o ponto, o mote, sabe? Qual foi aquela situação que desencadeou o gatilho. Então é legal porque você trabalhando, igual eu tenho, né, uma técnica especializada em liberação de trauma, então é legal que a hora que você trabalha essa liberação, as pessoas veem de uma maneira muito mais tranquila. Olha que bacana. Meu amor, infelizmente o nosso tempo é curto, porque senão nós iríamos falar e conversar e entrar em outros assuntos também, porque é muito gostoso conversar com você. Obrigada. Agora, para a gente encerrar, deixa um recado então para as pessoas que possam estar vivendo uma ansiedade fora do normal, algumas pessoas que possam estar entrando em depressão. Deixa um recado que eu tenho certeza que vai ser de muita valia. A hora que você falou, né, que a gente estava falando aqui da história do pânico, eu lembrei do meu neto. Esses dias meu filho me ligou, mamãe, a sua técnica de liberar trauma pode ajudar no medo também? Porque o medo também é uma questão de ansiedade. E eu falei, sim, filho, ajuda. A hora que eu fui falar com ele, era um filme que ele tinha visto, sem querer entrou no YouTube, e a hora que eu fiz a técnica com ele, foi muito legal, e depois eu ensinei ele, filho, a gente, né, para ele, eu falei, ó, tirou a emoção, agora você trabalhe a sua percepção. Então, use a sua mente a seu favor. Eu falei, a hora que vier o medo, você fala assim, eu tenho a coragem, né? Eu tenho a força. Eu tenho a força, eu tenho a coragem. Então, usar o seu pensamento a seu favor e busque ajuda. Existem, sim, recursos excelentes para tirar essas demandas, essas questões que nos impedem, às vezes, de viver a vida e vivê-la em plenitude. Com certeza existe, é só procurar, não é? É isso aí. Mais uma vez, obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, querida.